Hoje estaremos verificando aqui o nosso fluxo de caixa, o controle do nosso fluxo de caixa, desde a abertura e também fechamentos, e a verificação dos valores para a conferência. Se eu vier aqui no frente de caixa, eu tenho aqui no, no próprio frente de caixa, para facilitar, a opção de atalho de fluxo de caixa. Então, se você tiver no caixa ou se tiver algum colaborador no caixa, ele consegue abrir aqui o fluxo do caixa para verificar como está decorrendo as vendas, o valor e até mesmo fazer um fechamento parcial dando a sangria do caixa, certo? Então, uma vez aberto aqui o fluxo do caixa, ele me dá as informações da venda desde a abertura até a última venda que foi realizado na abertura desse caixa. Ele me dá aqui a abertura, o valor informado, a data e a hora que foi feita essa abertura e aqui tudo que foi feito no caixa a partir dessa abertura. Feito isso, ele vai somando o valor naquele caixa. Então, por exemplo, eu abri o caixa com 1 centavo e tive as vendas em dinheiro. Ele somou essas vendas em dinheiro no fluxo do caixa. Então, se você não viu os vídeos de faturamento de cliente e relatório de vendas e devolução, peço que vejam porque aqui ele demonstra a venda de R$ 9,90 que foi feita, venda número 81 e o recebimento dele de R$ 9,90. Ele somou no caixa. Mas, referente a essa venda 81, teve uma devolução. Ele gerou o código de devolução de 5,40. O cliente foi e devolveu o produto e foi feita a retirada do dinheiro do caixa para devolver para o cliente. O cliente devolveu o produto retornou para o estoque e o dinheiro saiu do caixa. Ele tinha pago esse produto, o caixa retornou o dinheiro através da devolução do produto e subtraiu da venda. Então eu já tenho menos 5,40 no caixa e ele informa aqui em vermelho. E aqui eu também tenho o valor aqui de recebimento. Aqui eu tenho o valor de recebimento de R$ 10 e de 8,50. Esse valor é do demonstrativo do cliente faturado. O que aconteceu? Eu fiz a venda foi faturada. O cliente fez um pagamento parcial de R$ 10, ele entrou esse pagamento parcial no caixa. Aqui, valor de entrada referente ao cliente teste vídeo, que ele fez o pagamento de R$ 10. O valor restante dele, o caixa também fez aqui o registro, porque ele fez o pagamento total do valor restante, aqui o cliente teste vídeo, o valor de 8,50 e ele fez o pagamento de dinheiro. E ele entrou também no nosso fluxo de caixa. Então, nosso fluxo de caixa é de R$ 23,01, que foi a abertura, os 9,90, retirou os 5,40 e depois somou os 10 e os 8,50. Se eu tivesse um pagamento em cartão de débito, ele mostraria aqui. Em cartão de crédito, ele mostra aqui. Em Pix, ele também mostra. Vale compras e outras formas que, caso tenha alguma outra forma de produto, você consegue receber. E se você apertar o F10, ele demonstra o, o que foi o recebimento dessas outras formas separadamente. Ele também aqui demonstra, te dá a opção de entrada de valor no caixa, sangria, ele te dá o relatório de sangria, caso tenha feito, o fechamento, os relatórios de fechamento, relatório de Pix que você teve de recebimento e relatório detalhado. Vou mostrar aqui o relatório detalhado, porque o relatório detalhado ele me dá valores, eu posso separar por caixa, caso eu tenha mais caixas aí. Ele me dá valor, ele me dá aqui faturamento no período que eu escolhi, ele me dá aqui o lucro da venda que eu tive. Então eu consigo fazer esse relatório aqui de fechamento do fluxo do caixa para eu conferir o meu lucro mensal, meu lucro semanal, meu lucro trimestral que eu estou tendo através das minhas vendas. Então se eu escolher aqui um período maior desde o começo, gero o relatório, ele me traz tudo.
A hora que eu tiro o faturamento, ele me mostra o lucro que eu tive nesse período, o valor de custo que eu tive referente aos produtos que eu vendi e o valor de venda que eu tive desses produtos. A diferença é o meu lucro. E lá embaixo também ele me mostra os valores que eu tenho em dinheiro, que eu tenho recebido em dinheiro, os valores de cartão de débito, crédito, Pix, vale compra outras formas, vale compra troca e outras formas aqui também. Mesma coisa, se eu apertar o F10, ele me mostra aqui o detalhamento. Voltando aqui, eu tenho a opção de entrada. Eu seleciono aqui que tipo de entrada vai ser nesse caixa, caso eu for fazer uma entrada por N motivos. Eu consigo colocar aqui o valor da entrada, colocar aqui um real, o motivo teste, concluo. Ele já forma aqui o valor de entrada, ele já soma lá embaixo em dinheiro e a impressora imprime 2 relatórios referente à entrada nesse caixa, para que quem fez a entrada e o caixa possam assinar. E a mesma coisa a sangria. A sangria é a retirada de dinheiro. Digamos que eu esteja fazendo um fechamento parcial de dinheiro, fechamento parcial de caixa ou uma retirada de dinheiro pelo caixa, por exemplo, está com um fluxo grande. Eu vou retirar aqui, por exemplo, o mesmo R$1, teste de sangria, concluo. Feito isso, ele retira o valor, ele mostra aqui a retirada de R$1, teste de sangria, e ele ajusta o valor lá embaixo para R$23. Então eu consigo ter essa gestão do meu caixa. Eu consigo tirar um relatório aqui de sangria. Ele me mostra aqui, ele me imprime o relatório da sangria que eu tive nesse dia. Eu consigo fazer um relatório de fechamento. Ele me mostra todas as aberturas e fechamentos de caixa que eu tive desde o início de utilização do sistema. Ele mostra a data e hora de abertura, data e hora de fechamento, qual foi o usuário que fez a movimentação, a abertura desse caixa, qual foi o usuário que fez o fechamento desse caixa, qual que é o número do caixa, no caso se você tiver mais caixas aí, o valor, no caso de abertura, e o valor de fechamento, certo? E eu consigo aqui imprimir um relatório. Eu consigo vir aqui e imprimir o relatório. Nesse caso, como o caixa ainda está aberto, ele não me permitiu. Então eu consigo vir aqui e reimprimir os meus relatórios de caixa para a minha conferência. E eu tenho aqui também um relatório de recebimento de Pix. Caso você faça um controle de Pix aí na sua conta bancária para verificar se está batendo os valores recebidos, você consegue aqui por período gerar um relatório e ele te mostra todo o relatório de Pix. E você consegue imprimir esse relatório também. Então esse é o nosso demonstrativo aí do nosso fluxo de caixa. E por fim eu tenho o fechamento. Eu venho aqui, ele pergunta, ele dá o alerta que uma vez fechada a opção não pode ser desfeita, então o caixa ele tem que ser fechado após realmente a conferência. Feito isso, ele pede a senha do administrador para fechamento e fecha o caixa. Ele imprime o relatório de fechamento. Quando você concluir, ele já fecha o fluxo do caixa. Ou seja, o fluxo do caixa está fechado. O caixa está pronto para receber um novo ciclo de vendas. Quando você vai abrir o frente de caixa novamente, ele te pergunta qual que vai ser o valor de abertura. Então todo novo início de ciclo de vendas sempre tem que ter essa pergunta de abertura de caixa. Caso o sistema não faça essa pergunta, quer dizer que o caixa anterior ainda não foi fechado. Então você tem que fechar aqui, ir no fluxo do caixa e verificar, fazer verificação e fechamento do caixa caso ele não tenha sido feito.
Uma vez aberto o frente de caixa e ele faz essa pergunta, é só fazer a abertura do caixa, informar o valor, aperta o Enter e o caixa está pronto para receber as novas vendas.